quem não tem graça, em Jesus Cristo temos a graça de Deus. Eu saúdo a Igreja de Deus e todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor e todos os senhores. Sejam todos bem-vindos ao Ministério da Igreja de Casa. E na palavra de Deus de hoje, em nossa conversa de hoje, nós falaremos sobre a graça de Deus, sobre não ter graça de Deus. Em Jesus Cristo nós temos a graça de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala ao anjo da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17, como tu dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Então, meus queridos, para quem não tem, essa situação do não tem, será graça de Deus. O Senhor disse ao apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor Jesus Cristo, quando enviou os discípulos, 12, em Mateus 10, do 8 ao 9, disse, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata em vossos cintos, porque digno é o operário do seu alimento. Então, meus queridos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de graça recebeste, de graça dai. Tem os negócios, né, com os comerciantes no comércio, a igreja. A palavra do Senhor diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então, meus queridos, para quem não tem graça, de graça recebeste, de graça dai. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 25, ele disse aos da direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estive nu e vestiste-me, estive na prisão, foste ver-me. Então, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo é bendito do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que dão de graça também para Ele alguma coisa. E nos negócios, meus queridos, de graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é por Ele que nós temos a graça de Deus. A graça de Deus, o Senhor disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Então, meus queridos, por exemplo, em Apocalipse 3,17, a situação do anjo da igreja de Laodiceia, por exemplo, quem é um desgraçado é uma pessoa que não tem graça. Quem é, por exemplo, a situação do miseravão, né? Ah, é um miseravão na cidade. Graça, meus queridos, de graça recebeste, de graça dai. É claro que tem situações onde a pessoa em uma família não vai ter alguma coisa, né? Algum problema, para evitar problemas familiares. Né? Ah, ele não tem, ah, ela não tem. Então, meus queridos, é graça. A graça do Senhor Jesus Cristo vem a nossa paz com Deus. Por essa graça nós temos a paz com Deus. Então, meus queridos, situação de não tem, de graça recebeste, de graça dai. Aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, sempre em suas cartas, né, sempre diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Então, meus queridos, de graça, aqui foi de graça, né, recebeste, de graça dai. Aos discípulos, o Senhor falou estas palavras em Mateus 10, do 8 ao 9, quando enviou os discípulos. Nós agradecemos à Igreja de Deus, a todos os irmãos e irmãs, esse minuto com a palavra de Deus, falando sobre a graça de Deus. Quem não tem graça, em Jesus Cristo, nós temos a graça de Deus. Pela graça sois salvos, né? A salvação é pela graça, né? Conforme está escrito na palavra de Deus, né? Porque o Senhor Deus, ele sacrificou esse cordeiro, né, pelas transgressões dos homens, e a salvação vem pela graça, né, sendo batizados em Jesus Cristo, sendo salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não vem das obras, né? É claro que para ser salvo não é, por exemplo, uma obra de alguém, as nossas obras, né, da lei que vão nos salvar. Não, a palavra do Senhor diz que todos, pois, aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, em Gálatas 3, do 10 ao 13. Para quem não tem alguma coisa, meus queridos, de graça recebeste, de graça dai. A ninguém devais coisa alguma. Que Deus abençoe a Igreja de Deus e a todos os senhores, a todos a paz do Senhor.